Vito Genovese, cujo nome representa uma das famílias mafiosas mais poderosas de Nova York, foi um dos mais desonestos da história da Cosa Nostra. Ele começou ao lado de Luciano, quando este traiu Masseria, fugindo para a Itália para escapar das autoridades americanas. Lá, ele ganhou a confiança de Mussolini, que perseguia a máfia. Quando Mussolini foi exilado, Genovese mudou de lado e voltou para os americanos. Depois da Segunda Guerra Mundial, ele eliminou seus rivais e se tornou o chefe da família, sem se importar em eliminar quem cruzasse seu caminho. Genovese personifica a verdadeira essência da Cosa Nostra, focada apenas na sede insaciável por poder e dinheiro, sem se deter por princípios morais. Vito Genovese sabia muito bem que você não chega ao topo sem fazer alguns inimigos. Ele não se intimidava com nada, e qualquer coisa que não fosse a ascensão da família criminosa mais poderosa da América era inaceitável para ele. Enfrentando muitos obstáculos, Genovese não tinha escrúpulos em superá-los, e o fez com grande sucesso, alcançando seu objetivo de chegar ao topo do submundo do crime, deixando um rastro de corpos e vítimas pelo caminho. Vito Genovese nasceu em 21 de novembro de 1897 em Tufino, em Nápoles, na Itália, sendo um dos 4 filhos de Francesco Genovese e Nunziata Aluotto. Quando Vito tinha 15 anos, a família fez as malas e imigrou para a América, estabelecendo-se na Mulberry Street, no coração da Little Italy de Nova York. Desde o início, Vito não estava envolvido em boas ações. Ele começou com pequenos crimes como furtos e rapidamente passou a admirar os poderosos mafiosos que dominavam as ruas de Little Italy. Não demorou muito para que ele se tornasse mensageiro e, mais tarde, cobrador desses mafiosos. Quando ele tinha 19 anos, Genovese foi preso pela primeira vez por portar uma arma, mas passou apenas 1 ano na prisão. Apesar de seus esforços, Genovese ainda era pequeno na hierarquia da máfia, mas a sua sorte mudou significativamente quando ele conheceu Salvatore Luciano, mais conhecido como Charles Lucky Luciano. Durante a década de 1920, Genovese e Luciano trabalharam para Giuseppe Masseria, também conhecido como Joey the Boss. Masseria liderava uma das famílias criminosas mais poderosas de Nova York e passou a década lutando para se tornar o capo di tutti capi, ou chefe dos chefes, algo que ele conseguiu em 1928, após assassinar o chefe anterior, Salvatore D'Acla. Como muitos mafiosos da sua época, Genovese aproveitou a era da proibição na década de 1920 para ganhar muito dinheiro com o contrabando. Ele tinha suas próprias operações junto com Luciano e Frank Costello, outro homem que teria um papel importante na vida de Genovese. Eles eram apoiados financeiramente por Arnold the Brain Rothstein, um influente criminoso judeu, e frequentemente colaboravam com 2 jovens gangsters judeus, Meyer Lansky e Bugsy Siegel. Essa colaboração nem sempre era bem vista pelos mafiosos tradicionais, que acreditavam que os italianos deveriam se associar apenas com outros italianos. No entanto, essa mentalidade começou a mudar com o tempo. O reinado de Masseria, como um indiscutível chefe do mundo de Nova York, não durou muito. Com tanto poder em jogo, sempre havia alguém pronto para desafiar o trono. Esse alguém foi Salvatore Maranzano, um membro da máfia siciliana que emigrou para o Brooklyn e fez sua própria jogada para se tornar o chefe. Para conseguir isso, claro, foi necessário neutralizar Joey the Boss. Em 1930, isso desencadeou uma intensa disputa pelo poder, conhecida como a Guerra Castellamarese, nomeada após a cidade natal de Maranzano. Nós já falamos também sobre a Guerra Castellamarese em outras biografias de figuras do crime, então não vou me estender muito agora, mas aqui está o resumo.
Homens como Marseria e Maranzano acreditavam nos métodos antigos. Eles lutariam pelo poder e quem vencesse reinaria como capo de Tutti Capi, o chefe dos chefes. Mas os jovens como Luciano, Lansky e Genovese tinham outras ideias. Eles raciocinaram que, enquanto houvesse um chefe para governá-los, todas as famílias de Nova York estariam presas em uma disputa perpétua pelo poder, focadas em eliminar uns aos outros em vez de ganhar dinheiro com suas atividades. Então, por que não tentar algo novo? Por que não remover tanto Marseria quanto Maranzano, livrando-se dos tradicionalistas e formar uma comissão, um órgão de governo para as famílias mais poderosas do país, onde não haveria apenas um chefe com a palavra final sobre tudo? O primeiro a cair foi Joey The Boss. Ele foi neutralizado em 15 de abril de 1931, enquanto jogava cartas em um restaurante em Coney Island, ao lado de seu tenente. Luciano pediu licença para ir ao banheiro, e 4 atiradores, supostamente incluindo o próprio Genovese, entraram e neutralizaram Marseria, traindo seu antigo empregador. Luciano então assumiu o controle da família de Marseria e se tornou o novo segundo em comando de Maranzano. No entanto, isso foi apenas um passo temporário. Alguns meses depois, uma equipe de executores invadiu o escritório de Maranzano e o neutralizou, eliminando todos os que estavam presos aos métodos antigos, e assim nasceu a comissão. Com a comissão em vigor, não havia mais um chefe de todos os chefes. Todas as 5 famílias de Nova York tinham assento à mesa, assim como os outros poderosos sindicatos do crime. Mas não se engane, essa também não era uma sociedade verdadeiramente igualitária. O chefe da família mais poderosa ainda tinha mais influência, e esse chefe foi, sem surpresa, Lucky Luciano. Ele manteve a liderança da antiga gangue de Marseria, nomeando seus associados próximos, Frank Costello e Vito Genovese, como conselheiro e subchefe, respectivamente. Vito Genovese se viu como o segundo no comando da máfia mais poderosa dos Estados Unidos após uma drástica redistribuição de poder na rede de crime organizado. Embora ele se alinhasse com figuras que queriam sacudir o sistema, como Luciano e Lansky, Genovese era muito ganancioso e ambicioso demais para trabalhar dentro de tal sistema. Ele queria todo o poder para si e desejava voltar aos velhos tempos. Enquanto outros líderes não eram entusiastas da violência por atrair a atenção indesejada e impedir o lucro, Genovese só sabia resolver problemas de uma maneira, com força bruta. Em 1934, Genovese e outro mafioso chamado Ferdinand Boccia tiraram cerca de $150 mil de um jogo de pôquer de apostas altas. Em vez de pagar a Boccia sua parte, Genovese decidiu que era mais fácil e mais barato eliminá-lo. Esse aumento de atividade violenta fez alguns inimigos, incluindo o promotor de Nova York, Thomas Dewey, que declarou guerra ao crime organizado em 1936. Thomas capturou Lucky Luciano, condenando-o a 30 a 50 anos de prisão. Isso parecia ruim para todos os membros da organização, exceto para Vito Genovese, que se tornou o novo chefe interino da família. Embora Genovese seguisse as ordens de Luciano da prisão, ele estava um passo mais perto do poder final. Em 1937, a morte de Ferdinand Boccia voltou a assombrar Genovese. Temendo ser indiciado pelo assassinato, ele fugiu para a Itália e se estabeleceu em Nápoles. Sempre oportunista, Genovese tentou se alinhar com o lado vencedor, o que na Itália significava fazer amizade com Benito Mussolini. Genovese usou sua conexão com o genro de Mussolini, o Conde Ciano, fornecendo substâncias ilícitas para cair nas boas graças do ditador. Mais tarde, ele organizou a eliminação de Carlo Tresca, um inimigo de Mussolini, ganhando a gratidão do ditador, que o honrou com o título de Cavaliere del Lavoro. Quando outros aliados invadiram a Itália em 1943, o vínculo de Genovese com Mussolini se tornou um fardo. Genovese mudou de lado novamente,
tornando-se intérprete e oficial de ligação das forças americanas. Ninguém investigou profundamente seus antecedentes para descobrir que ele era procurado por assassinato nos Estados Unidos. Genovese ajudou o exército dos Estados Unidos a derrubar operadores do mercado negro, mas apenas porque queria assumir o controle de suas operações. Eventualmente, um oficial da Divisão de Investigação Criminal descobriu sua verdadeira identidade, e Genovese foi extraditado de volta aos Estados Unidos em 1º de junho de 1945. Como frequentemente acontecia em julgamentos de mafiosos poderosos, o caso contra Genovese começou a desmoronar, culminando num misterioso e inexplicável falecimento da testemunha principal, Peter LaTempa, que foi envenenado enquanto estava sob custódia protetora. Com pouca escolha, o caso contra Genovese foi abandonado, e em 1946 ele era um homem livre que retomou seu lugar na família. No entanto, ele logo descobriu que as coisas não estavam como ele as deixou. Enquanto Genovese estava na Itália, Luciano ainda estava na prisão, e Frank Costello atuava como um novo chefe interino, nomeando Willie Moretti como seu subchefe. Durante a guerra, o governo americano cooperou secretamente com as famílias mafiosas para evitar a sabotagem nazista em casa. As máfias controlavam as docas e os mercados negros e estavam cientes de todas as atividades sombrias na cidade, mesmo aquelas que não lhes diziam respeito diretamente. Portanto, quem melhor para pedir ajuda do que as próprias famílias mafiosas? Existia uma operação conhecida como Operação Submundo, que gerou debates sobre sua eficácia. No entanto, uma coisa era certa: ela certamente foi benéfica para Lucky Luciano. Não era por altruísmo ou patriotismo que Luciano ajudou. Ele buscava clemência para suas convicções passadas. Em janeiro de 1946, Luciano foi perdoado pelo mesmo homem que o havia colocado atrás das grades, Thomas Dewey, que agora era governador de Nova York. Contudo, a sua liberdade veio com uma grande ressalva: ele seria deportado para a Itália, proibido de retornar aos Estados Unidos. Quando Genovese voltou aos Estados Unidos, encontrou a família Luciana em uma nova configuração, com Frank Costello como chefe e Willie Moretti como seu braço direito. Genovese foi rebaixado a mero capitão, conduzindo sua própria equipe. Sabendo que sua posição não duraria, ele esperou o momento certo para agir. Em 1946, ocorreu a Conferência de Havana, um grande encontro de mafiosos dos Estados Unidos em Cuba. Luciano compareceu ao evento, que foi considerado o encontro mais importante desde a Conferência de Atlantic City, em 1929. Há rumores de que Genovese abordou Luciano durante a reunião, sugerindo que ele abdicasse do cargo de chefe da família Luciano, permitindo que Genovese assumisse o controle, enquanto Luciano manteria o título de chefe, mas apenas no nome. Luciano recusou a proposta de Genovese, afirmando que não haveria um chefe dos chefes e que ele não tinha a intenção de se aposentar. Luciano ficou irritado com a sugestão e, supostamente, convocou Genovese para seu quarto, onde lhe deu uma surra, quebrando algumas costelas e forçando Genovese a ficar mais alguns dias em Cuba para se recuperar. Mesmo assim, Genovese acabou no lado vencedor, pois o governo americano, aproveitando-se da situação, reteve todas as remessas médicas para Cuba, resultando na prisão e deportação de Luciano. Luciano foi deportado de volta para a Itália, o que prejudicou gravemente seu poder e influência nos Estados Unidos. Genovese, ciente disso, tentou capitalizar a situação. O controle de Cuba e as atividades de jogos de azar e narcóticos continuaram a ser uma pedra no caminho da máfia americana, com interesses significativos em Cuba sendo ameaçados pela mudança. Genovese se livrou de Luciano o máximo possível, mas ainda tinha que enfrentar a oposição de Frank Costello e Willie Moretti. Em 1950, um comitê especial liderado pelo senador Stess Kefauver
realizou uma investigação em grande escala sobre o crime organizado, exibindo tudo na televisão e expondo pela primeira vez para muitos americanos a existência da Cosa Nostra. Enquanto outros mafiosos mantiveram o silêncio, Moretti, conhecido por seu comportamento desinibido e falante, começou a fazer piadas e insultar o comitê. Acredita-se que Moretti estava sofrendo de sífilis avançada, o que deteriorava suas faculdades mentais e o tornava menos confiável. Com a aprovação da comissão, Genovese tomou medidas para eliminar Moretti em 1951, apresentando a ação como um assassinato misericordioso. Com Moretti fora do caminho, restava apenas um obstáculo para Genovese se tornar o novo chefe da família, Frank Costello. Eliminar alguém como Costello não era uma tarefa simples, já que ele era conhecido como o primeiro-ministro do submundo, e sua morte certamente teria repercussões significativas. Genovese foi paciente e estratégico, construindo apoio para sua eventual ascensão ao poder. Ele encontrou um grande aliado em Juan Carlo Gambino, o subchefe da família criminosa que eventualmente receberia seu nome. Gambino compartilhava a ambição e a crueldade de Genovese, e também não estava satisfeito com o atual chefe de sua própria família, Albert Anastasia. Anastasia era o principal aliado de Costello, e a presença de Genovese precisava ser removida. Em 2 de maio de 1957, Genovese e Gambino decidiram atacar Frank Costello. Costello estava a caminho de seu apartamento no Upper West Side, quando um atirador se aproximou. Após vários tiros, o atirador fugiu em um Cadillac preto. Costello sobreviveu ao atentado. A bala apenas raspou seu lado e derrubou no chão. O atirador Vincent the Chin, gigante, um protegido de Genovese e futuro chefe de sua própria família, foi reconhecido por Costello, mas ele optou por não identificá-lo, seguindo o código de silêncio da máfia. Com a tentativa de assassinato falhada, Costello decidiu se afastar do controle da família Luciano. Ele permitiu que Genovese assumisse o comando, retirando-se da vida criminosa. A única pendência era Anastasia. Em 25 de outubro de 1957, 2 homens armados eliminaram Anastasia em uma barbearia no Sheraton Hotel, aparentemente por ordem de Genovese. Com Anastasia fora do caminho e Gambino liderando sua própria família, Genovese finalmente consolidou seu poder. Genovese, agora conhecido como chefe da comissão, organizou uma nova cúpula para solidificar sua posição. Em 14 de novembro de 1957, ele convocou uma reunião em Apalachim, Nova York, na propriedade de Joey Barbara, chefe da família Buffalo. A reunião incluiu mafiosos de todo o país, e até alguns da Itália. A habilidade de Genovese para reunir tantas figuras proeminentes demonstrou seu status crescente. No entanto, o encontro não foi um sucesso absoluto. A presença de veículos sofisticados e placas registradas para criminosos conhecidos chamou a atenção das autoridades locais. A polícia, desconfiada com a quantidade de carros de fora do estado em uma pequena cidade, montou um bloqueio. Há rumores de que as autoridades foram alertadas por Costello e Malensky, que não compareceram à reunião e queriam espionar Genovese. As tropas estaduais invadiram o local e prenderam cerca de 60 dos maiores mafiosos da época. Embora todos tenham sido libertados sem acusações, o evento marcou um começo desfavorável para o reinado de Genovese como Dom Vito, e sua situação não melhorou a partir daí. Dom Vito Genovese desfrutou de seu poder por menos de 2 anos antes de ser acusado novamente, desta vez por narcóticos. Surgiram muitos rumores de que ele foi vítima de uma conspiração planejada por rivais, incluindo possivelmente Lucky Luciano, Meyer Lansky e até mesmo Carlo Gambino, que teria influenciado
o traficante de narcóticos porto-riquenho a fazer a denúncia. Se isso for verdade, o plano foi meticulosamente executado, demonstrando que o engano e o subterfúgio podem ser mais eficazes do que a violência direta. Após a apreensão de drogas, 15 pessoas foram condenadas, incluindo Dom Vito, que recebeu uma sentença de 15 anos de prisão. Apesar de ainda ser considerado o Dom, mesmo atrás das grades, ele não conseguia exercer o mesmo controle que antes. Além disso, Genovese não tinha certeza de quem o traiu e ordenou ataques a vários membros de sua própria família. Entre seus alvos estava Joey Valati, que estava cumprindo pena na mesma prisão que Genovese. Valati conseguiu neutralizar o assassino enviado para matá-lo e, em troca de proteção, se tornou um dos primeiros mafiosos proeminentes a revelar os segredos da máfia ao público. A tentativa de usar a violência para resolver questões dentro da máfia teve consequências desastrosas para Genovese. A traição e a falta de controle se mostraram ser mais perigosas do que a simples execução de inimigos. Dom Vito Genovese nunca mais viu a liberdade, falecendo na prisão em 14 de fevereiro de 1969, aos 71 anos. Vito Genovese é uma figura fascinante da história da máfia americana e sua trajetória é um verdadeiro turbilhão de ambição, violência e intriga. Ele começou como um oportunista astuto, sempre pronto para se aliar aos mais poderosos e usar a sua crueldade para eliminar obstáculos. Seu domínio sobre a família Genovese e sua tentativa de se estabelecer como chefão supremo são um testemunho da sua determinação e habilidade. No entanto, a história de Genovese também ilustra a natureza implacável e muitas vezes autodestrutiva do mundo do crime organizado. Sua ascensão ao poder não foi sem custos, e seu fim trágico na prisão destaca como até mesmo os mais astutos e poderosos podem ser consumidos pelos próprios inimigos e pelas traições dentro de suas fileiras. Genovese foi um homem de grandes feitos e grandes falhas, e sua história é um lembrete de que, na máfia, o poder e a lealdade são frequentemente efêmeros, e a violência muitas vezes não resolve nada a longo prazo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal. Esse vídeo foi uma indicação de um dos nossos primeiros inscritos, o Renan. Então quem sabe, a sua indicação pode ser o próximo vídeo aqui do canal. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.